Se queres a paz de espírito, prepara-te para a guerra espiritual. Como queremos encontrar a paz se muitas das vezes nos metemos nos assuntos dos outros, que não nos dizem respeito? Como queremos a tão sonhada paz real se nós procuramos relações fora que não estão de acordo com a nossa realidade? Como queremos essa paz de espírito se temos raros momentos de meditação e reflexão para nos encontrarmos consigo mesmo, conosco, perante Deus, na intimidade com Deus e para Deus, diante da reflexão de nossas inclinações? Se nós não freamos os nossos apetites e submetemos em oração para meditarmos com Deus, sempre diante de uma provação ou de uma tentação, melhor dizendo, nós temos sempre três caminhos. O primeiro é ceder aos nossos impulsos, apetites, aos nossos desejos, aos nossos vícios. Isso seria darmos vazão de forma desenfreada às nossas paixões. O segundo seria reprimir. É uma atitude de resignação, eu diria até um sentimento de impotência, mas ao mesmo tempo de consciência de que é prejudicial e não deve ser feito. Porém, essa atitude de reprimir gera muita rebeldia e revolta em nós, na maioria das vezes. E qual seria a terceira via? Seria a cristianização. E o que seria isso? É nós procurarmos nos unir a Jesus diante das nossas fraquezas, limites, inclinações e contemplarmos Jesus em espírito e em verdade. É nós unirmos a nossa cruz à cruz de Jesus. É nós reordenarmos o nosso apetite, não como se isso se tratasse de uma rejeição do corpo, mas na verdade nós estamos integrando as nossas inclinações, unindo-se às nossas feridas, colocando no coração de Jesus. É abrir os nossos braços e poder louvar e agradecer a Deus diante das nossas fraquezas. É olhar de frente nossos vícios. É procurar descobrir, experimentar a ação da graça, do mistério do nosso corpo, para buscar um dom a serviço do outro. Porque Deus, através do Espírito Santo, Ele pode transformar aquele mal em um carisma. É nós associarmos, eu diria assim, essa cristianização, ela traz da dimensão biológica e único a dimensão teológica. Quando nós contemplamos esse fato, nos unindo a Jesus, cristianizando tudo o que está acontecendo, eu digo é quando o cristão consegue enxergar além da cruz. Ele vê a cruz dele, mas ele consegue experimentar contemplativamente, olhar além daquele mal, na esperança de uma ação da graça para aquele seu momento. É como São Paulo, que tem aquele espinho na sua carne, e Jesus dizia através do Espírito Santo para ele: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Então, a atravessar esse caminho da nossa aprovação, nós passamos por várias dimensões do nosso ser de crescimento. O primeiro é a purgativa, é o da purificação. O segundo, nós vamos nos iluminando, a via iluminativa para os valores e as virtudes cristãs. Mas a terceira via é a unitiva. É quando nós contemplamos em espírito e em verdade, cristianizando aquela situação para que a graça nos alcance. As nossas feridas internas precisam de um combate espiritual interior para sararmos por dentro. Não basta apenas uma atitude externa. É lógico que há uma missa é importante, rezar um texto é interessante, uma prática de jejum ajuda espiritualmente, mas vai existir sempre esse combate espiritual, essa luta esperançosa para celebrarmos as nossas vitórias. A primeira coisa, o primeiro passo que precisamos ter diante desse combate espiritual, dessa guerra espiritual em busca da paz de espírito, é a gente reconhecer os nossos vícios. Quais são nossas inclinações?
Olha, gente, aqui no livro Imitação de Cristo tem um trecho muito interessante que diz assim: se a cada ano extirpássemos um só vício, em breve seríamos pessoas mais virtuosas. Então, depois de reconhecer o seu vício, o segundo é você tomar a decisão de cortar a ligação com aquele mal na raiz, e o terceiro, oferecer um sacrifício a Deus. É fazer o oferecimento de um vício por ano para que a graça de Deus lhe alcance. Então, como que eu posso? Primeira coisa, eu ter a consciência de que eu preciso ser aperfeiçoado. Eu preciso converter aquela tendência. Segundo, eu preciso tomar a decisão de cortar na raiz. A palavra decisão no latim, decidere, de no radical quer dizer fora e caedere, cortar. Para tomarmos decisões, nós precisamos cortar fora aquilo que nos aprisiona e prejudica. E aqui tem um trecho do livro que ele fala, muito interessante. Ponhamos o machado à raiz das nossas paixões, para que livres delas obtenhamos a paz de espírito. É colocar o machado da nossa decisão, cortando a ligação com a raiz dos nossos males. Ir na raiz. Ser radical é isso, é buscar a raiz, a origem daquele mal. Se você tem uma tendência a ceder aos seus impulsos em determinados fatos, corte, desinstale isso da sua vida. Então, reconheça, corte a ligação para que você possa depois fazer uma oferta de sacrifício. E por último, eu queria fazer uma reflexão aqui. Deixo-vos a minha paz, também do livrinho da Imitação de Cristo. Dou-vos a minha paz, não como a dá o mundo. Está lá em João 14, 27. Que amável brandura, que terno amor nestas palavras do Salvador. E mais à frente, olha o que diz aqui no livro. Todos os homens desejam a paz, mas há duas pazes, a de Jesus Cristo e a do mundo. O mundo diz ao ambicioso, perturba-te e te agita o desejo das grandezas? Sobe, eleva-te. Ao avarento diz, devora-te a cobiça das riquezas? Ajunta, entesoura sem nunca parar. Ao licencioso, atormentado de seus apetites, repete-lhe a cada instante, embriaga-te de tuas delícias, desafoga tuas paixões, goza dos mundanos prazeres e terás a paz. Enganadora promessa. Inquietações, desgostos, enfado, aborrecimento, tristeza, cruéis pesares, devorantes remorsos, eis a paz do mundo. Depois vem o arrependimento, a frustração, a angústia, o vazio da alma. Jesus Cristo diz, vence-te a ti mesmo, combate teus desejos, resiste às tuas inclinações, enfreia a tua concupiscência, quebranta tuas paixões e a alma, dócil a seus preceitos, goza de inefável descanso. Então que nós possamos nesse ano oferecer, o que nós precisamos oferecer de nossos vícios, paixões desregradas, desordenadas. Se nós queremos ter paz de espírito, afastar aquilo que acaba saindo muito caro quando nós cedemos ou quando nós reprimimos. Que nós possamos cristianizar todos os fatos, enxergando além da cruz, adorando, contemplando, louvando a Deus diante da nossa fraqueza, na esperança da graça. Para que nós possamos também, como diz nessa oração aqui, clamar a Deus dizendo, dai-me, ó Deus pacífico, a perfeita paz do coração, o desprezo de mim mesmo, o vosso puro amor, o desejo constante de só a vós contentar, por vós sofrer e por vós merecer a paz e o descanso eterno. Que a gente não tenha receio de morrer para si, para reviver por ele. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal do YouTube Sarados por Dentro, lá no YouTube Sarados por Dentro, acenda o sininho para receber as notificações de não somente dessas reflexões, mas de muitos outros conteúdos preparados especialmente para a sua vida.